Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência para falar dos resultados do primeiro trimestre de 23. Muito prazer, meu nome é Renato Franklin. Eu me juntei à companhia no dia 2 de maio, então no início dessa semana. Obviamente, como vocês sabem, o time, todo o C-Level da companhia e nosso time de RI está aqui na videoconferência e são eles que estão entregando esses resultados e que vão responder às eventuais dúvidas. Eu ainda estou aí me aprofundando e estarei também à disposição para responder eventuais questionamentos sobre minha decisão ou sobre o que a gente está vendo aqui para frente. Mas vou passar aqui para o Gabriel, que é quem vai liderar a sessão de Q&A. E, de novo, muito obrigado a todos pela participação. Gabriel. Fala, Renato, obrigado. A nossa primeira pergunta hoje é do Vitor Pini, do Banco Safra. Vitor, pode prosseguir. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Renato, Padilha, Sérgio, todo mundo. Acho que a minha primeira pergunta vai para o Padilha. Padilha, a gente viu na variação de caixa, né, o impacto de 1,1 bi ali na linha de fornecedores convênio. Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor para a gente a natureza desse ajuste e o que a gente deveria esperar para frente, né, do 1,4 bi que ainda tem de saldo no balanço, como é que vai ser a dinâmica aí e efeitos de caixa dessa linha, por favor. Obrigado, Vitor, pela sua pergunta. É uma linha de curto prazo, né? A gente já havia considerado no nosso planejamento anual que a redução em cerca de 1,5 bilhão até o final do ano. O que aconteceu no primeiro trimestre? Primeiro, é uma variação, parte dela sazonal, natural. Ela está ligada ao capital de giro, a financiamento de fornecedores, então a redução da conta fornecedores pela sazonalidade do primeiro TRI tem um efeito natural. O segundo efeito foi as condições de menor oferta da linha no mercado de crédito brasileiro.
muitos bancos deixaram de trabalhar com essa linha e isso, de certa forma, impactou aqui também. Nós ainda carregamos um valor importante, essas linhas estão mantidas e estão dentro do nosso plano dos próximos trimestres. Tá? Então, a linha importante de financiamento de fornecedor. Então, estamos mantendo o saldo. Congelou? Vitor? Obrigado, Padilha. Não sei se ele escutou, mas se ele voltar aí, a gente pode repetir. Tá ótimo. Gostaria de chamar então a Dani Aiger para a próxima pergunta. Dani, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar aqui minhas perguntas. Eu queria ainda aprofundar um pouquinho em capital de giro também. E aí, conectando com esse ponto de uma menor oferta, a gente notou que houve um aumento de antecipação de recebíveis. Eu queria só ver, Padilha, se de repente essa é uma estratégia que vocês estão usando para meio que mitigar, né, ou, enfim, compensar essa menor linha disponível no risco sacado. E ainda em capital de giro chama a atenção também o aumento de estoque, né? Aí eu não sei se, enfim, foi algum movimento que vocês estão se preparando para uma expectativa com uma demanda mais forte. Eu queria entender um pouquinho a estratégia por trás desse aumento de estoque versus, enfim, nesse momento. E aí eu queria aproveitar aqui também e fazer uma pergunta mais do ponto de vista estratégico, né? Então, eu sei que ainda é pouco tempo que você chegou, mas eu queria talvez escutar suas primeiras impressões, né, sobre a empresa, sobre esse movimento que você fez, se você já determinou alguns gaps ou algumas mudanças estratégicas aqui, né, na companhia nesse momento. Vou começar, Dani. Obrigado, tudo bem? O risco sacado de desconto e o risco sacado de desconto de cartão de crédito tem um custo muito parecido. Os dois caminhos são viáveis e a redução do desconto do risco sacado, nós optamos por usar mais desconto de cartão de crédito nesse trimestre. Os estoques estão um pouco maiores, já preparando para a sazonalidade do Dia das Mães, agora daqui uma semana e meia. Tá? Aí acho que o Renato pode falar. Era para o Renato, desculpa, eu não falei que era para o Renato, mas enfim, Renato, a segunda era para você. Não, obrigado, Dani, pela pergunta, obrigado a todo mundo. Como você mesmo colocou, né, muito pouco tempo, então são 5 dias. O que eu posso dizer, né? Primeiro, em toda a diligência, né, para tomada de decisão, realmente o que eu reforcei ali no vídeo ontem, né? Eu vejo a Via como um ativo muito diferenciado, com uma operação bastante competitiva, né? Uma relevância nacional, marcas fortes, uma carteira de clientes gigante e uma capacidade de ajustar a operação muito rápida ao cenário de mercado. Essa adaptabilidade que tem permitido ao time entregar esses resultados. E nas conversas que eu tive até agora, né, que foram algumas conversas, apesar de ser 5 dias, quando você soma a quantidade de horas que fala com cada um, são intensas. Eu sempre falo com eles mesmo, né, assim, o tanto que eu tenho me surpreendido positivamente. Tem muita coisa no forno, muita coisa sendo construída, né, porque vale a gente lembrar, só dar um pouco da minha visão, né? Essa companhia passou por uma transição forte há quase 4 anos atrás, onde um time assumiu a companhia com o desafio de colocar ela no trilho de novo. E foram feitos investimentos pesados e materiais para que a companhia tivesse o portfólio que tem hoje de soluções, de avenidas de crescimento e de entregas para os nossos clientes. A companhia hoje ela tem uma infraestrutura pronta. Tem ajuste ainda para fazer, tem ajustes finos para fazer, tem entregas estruturantes ainda para sair do forno, né? Projetos que estão em tecnologia, projetos na área de marketing, projetos em operações, em vendas e de redução de eficiência de custo, que estão em andamento e que vão ser entregues. E isso tudo, né, aumenta cada vez mais a vantagem competitiva da Via. Quando a gente olha esse resultado do primeiro trimestre, ele evidencia grande parte dessas fortalezas que a gente tem aqui. A produtividade das nossas lojas, a entrega que as lojas estão fazendo, ela mostra o diferencial da companhia. Quando olha para a inadimplência reduzindo, como é que está aqui os índices de PDD, a cobertura
para o aging em aberto de contas a receber, você vê que o know-how de concessão de crédito que existe na companhia é diferenciado. E o que eu mais percebi, que me deixou mais animado, realmente são as pessoas. É um clima de trabalho muito bom, com as pessoas trabalhando de forma muito unida e engajada, e com um caminho, uma direção clara para seguir. A minha agenda, né, a gente não vai ver aqui nenhum cavalo de pau, nenhuma mudança drástica. O que eu venho aqui para contribuir, né, a minha contribuição, é muito para a gente trazer ainda mais disciplina. O pessoal já estava com essa orientação, mas mais disciplina enquanto à alocação de capital. Então, como todas as avenidas que tem aqui de crescimento, elas têm muito potencial de crescimento, você pode acelerar 1P, acelerar 3P, acelerar fulfillment, acelerar 3P, entregas, acelerar soluções financeiras e empréstimo pessoal, tudo dá para crescer. A alocação de capital, de medir qual o retorno sobre o capital investido em cada uma dessas avenidas. E aí, quanto de capital a gente pretende alocar a cada trimestre, a cada ano e a cada período. E aí, a gente otimizar essa alocação para maximizar retorno, essa é a minha contribuição para a agenda. E, obviamente, me inteirando dos assuntos para a gente poder, aí sim, falar com um pouco mais de clareza o que isso vai impactar nos números daqui para frente. Mas estou muito animado, surpresas todas positivas, muito tranquilo com o jeito que a companhia está sendo tocada aqui, obviamente com esses ajustes finos para a gente trazer ainda mais disciplina e a evolução daqui para frente, ela é muito positiva. O horizonte para frente ele é muito positivo, porque já passou o pedaço onde precisou realmente investir bastante dinheiro para construir grande parte do maquinário e das ferramentas que estão colocadas hoje à disposição do time para trabalhar. Ótimo. Obrigada. Obrigado você, Dani. Obrigado, Dani. Nossa próxima pergunta é do Eric, do Santander. Eric, pode proceder, por favor. Opa. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas aqui. Acho que do nosso lado, a primeira, olhando um pouquinho mais para o lado de crédito, soluções financeiras, ali, linhas gerais, né? Acho que a gente vê ali do lado de PDD números saudáveis, né? Acho que inclusive ali com as melhorias que vocês mencionaram. Então, acho que nesse sentido a gente queria entender um pouco, talvez, o que poderia ser um trigger um pouco maior, né? Para talvez um pouco mais de aceleração em termos de concessão de crédito. Vocês percebem alguma melhoria marginal que seja, pelo menos dentro da base de vocês aí, em termos de indicadores que possam ajudar um pouco mais do lado de concessão? E a segunda, olhando um pouquinho mais para o lado do business de varejo mesmo, olhando um pouquinho para o ambiente competitivo, né? Acho que principalmente no Pedro Digital, acho que a gente vê, né, que de fato ainda tem um mercado um pouco mais difícil, pensando em termos de, principalmente, produtos aí mais que precisam mais de crédito, né, para o consumo, mas dado o ambiente competitivo, com um player aí relevante muito mais enfraquecido, como que vocês têm visto de modo geral aí, principalmente do lado do 1P, né, talvez oportunidades aí para uma virada aí em termos, né, pelo menos pensando aí primeiro tri, né, essa pequena queda que teve aí, talvez alguma virada ali olhando para segundo tri. Obrigado. Olá, Eric, obrigado pela tua pergunta. Então, eu vou começar falando dos indicadores de crédito. Vocês se recordam que no call passado eu havia mencionado que o primeiro tri de 2023, nós observaríamos uma redução nos nossos indicadores de over 90, de provisionamento. Então, isso se concretizou, como você mesmo falou. Isso é fruto de uma alteração nas estratégias e nas políticas de crédito que nós fizemos no início lá do terceiro tri de 2022. Então, quando em 2022 nós nos antecipamos e percebemos que o mercado estava deteriorando, nós fizemos alguns ajustes bem importantes e isso traz essa estabilidade. Para frente, como as safras desde aí do terceiro tri, principalmente setembro e mais para frente outubro, principalmente em diante, as safras vêm performando bem, a gente tem uma tranquilidade para frente, porém, a gente sabe que o mercado e a situação do consumidor brasileiro está um pouco delicada. Então, obviamente que a gente tem que tomar muito cuidado. Temos feito aberturas de créditos pontuais, porque não dá para a gente, nesse cenário que a gente está enfrentando, a gente não pode brincar. Agora, a gente está bem tranquilo que, por enquanto, tudo está performando bastante bem e para frente a gente acredita que os indicadores também permanecerão estáveis, tá bom? Eu não lembro se a segunda pergunta para quem era, pessoal. Para mim.
Olá, Eric, obrigado pela pergunta. Em relação ao 1P, pela situação econômica, não mudou muito para o segundo TRI. Praticamente abril vem na mesma batida do primeiro TRI, com pouca melhora. E nós fazendo uma aposta muito grande para o Dia das Mães. Então, a gente se preparou bem, recebemos um pouco mais de mercadorias com alongamento de prazo. E o mês de maio, posso te falar que começou bem. Mesmo com o mercado de e-commerce estando bem brigado e o mercado está em queda, a gente está ganhando share. A gente ganhou share no primeiro trimestre e ganhamos share em abril, e um belo share a gente ganhou em abril. Mas o mercado continua muito duro ainda por 1P e principalmente os produtos de ticket mais altos. Super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Eric, pela participação. Nossa próxima pergunta é do Nicolas, do JP Morgan. Nicolas, por favor. Obrigado, Succar. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria falar um pouco sobre as iniciativas do lado da despesa, né? Do lado das eficiências. O que vocês já têm feito e quais vocês acham que são as principais iniciativas que dá para fazer durante o resto do ano para ajudar a alavancagem operacional? Obrigado. Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta. Nós, já desde o ano passado, estamos trabalhando em programas de eficiência. Acho que já tem uns 4 ou 5 trimestres que apresentamos uma eficiência muito grande nas operações das lojas, produtividade para o vendedor muito alta. Há uma pressão muito grande por inflação, né? As vendas estão com um crescimento aquém do que deveria estar, e isso pressiona bastante os custos. Nós fizemos um plano bastante profundo de revisão de estrutura de custo, e ele passa por todas as áreas da companhia, né? Então, a gente até divulgou isso, a gente já fez parte dele no primeiro TRI, e as frentes de trabalho consideram, além do custo administrativo, passa também por marketing, logística, operação de loja também, devolução e fechamento de lojas deficientes, CD ineficientes, e a gente já está bastante acelerado nesses planos, tá? Então, a tendência, você vê que o crescimento da despesa em relação ao ano passado se deu por mix de venda de loja e pela PDD, que está relacionada à receita, que foi bastante excepcional no primeiro TRI. Significa que o restante da despesa está bastante flat, apesar da inflação do período. Então, a gente deve aprofundar esses trabalhos, a implementação dessas frentes de trabalho durante o ano, e você deve ver isso ao longo dos próximos trimestres, tá? Mas ele pega a empresa inteira. Foi claro, obrigado, Padilha. Obrigado, Nicolas, pela participação. Nossa próxima pergunta é do João, do Bradesco. João, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas, na verdade. A primeira seria aqui sobre a dinâmica das receitas de serviços, que tiveram uma queda no ano. Qual que é o diagnóstico que vocês teriam aqui? E se teria alguma alavanca de retomada nesse lado, pensando até na contribuição para a rentabilidade que a linha tem? E uma segunda pergunta, quais são as perspectivas para a capital de giro nesse ano? Se a gente pode esperar alguma iniciativa de melhora mais estrutural nesse lado do negócio? Obrigado. Abel fala da receita de serviços? Eu falo. A receita de serviço, a gente perdeu um pouco no primeiro trimestre, até por causa da conjuntura, e é uma coisa que a gente consegue encaixar muito com a venda no crediário. A gente já ajustou isso um pouquinho no final do primeiro TRI, e o quarto TRI a gente já retomou no ritmo normal para o resto do ano, tá? Então, foi mais um parte de conjuntura, em cima também de uma liquidação muito forte de janeiro, que é você perde um pouco aí de estar vendendo produtos, principalmente garantia estendida, com os produtos que você está vendendo que são fora de linhas ou produtos de mostruário na loja. A gente fez uma limpa de estoque muito forte, com a baixa de estoque que nós fizemos no ano passado, de quase 1,8 bilhão, e a gente arrumou a casa em janeiro para passar o resto do ano. Então, foi um negócio totalmente pontual e já está sob controle. Sobre capital de giro, João,
nós já fizemos um trabalho bastante importante ao longo dos últimos trimestres de trazer e otimizar o giro de estoque, e isso deve ter uma continuidade ao longo de 2023. Então, é rigor bastante grande no investimento em capital de giro e a gente deve manter esse equilíbrio daqui para frente, né? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. João, obrigado pela participação. Nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, do Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar a pergunta. Se por um lado o 1P de vocês acabou tendo uma queda, acho que por outro lado a loja acabou tendo um aumento bem significativo de GMV. Então eu queria entender um pouco de vocês, se vocês estão enxergando essa migração do consumidor um pouco mais de volta para a loja e se vocês continuam vendo isso agora no segundo trimestre. Obrigadão, pessoal. Gustavo, obrigado pela pergunta. A gente vem ganhando já vários trimestres seguidos produtividade na nossa loja, tá? A gente tem uma produtividade no nosso vendedor, na nossa loja, muito forte e a gente vem implementando tecnologias novas. A gente, desde quando a gente começou lá atrás com o Me Chama no Zap, o nosso vendedor hoje, ele atende na loja e o cliente está em casa. Então, a gente vem ganhando muita produtividade aí. O consumidor, ele vem voltando para a loja, mas não no ritmo que todo mundo está esperando. O que a gente está conseguindo fazer aqui é aumento mesmo de capacidade e produtividade na loja. As nossas lojas hoje têm uma produtividade bem superior aos nossos concorrentes. Esse é um grande diferencial da Via hoje. Perfeito, super claro. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi. João, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo call. E aproveitar, acho que é a primeira vez que a gente fala com o Renato, então, muito sucesso aí, Renato, no novo cargo. E aproveitar e fazer uma pergunta um pouco mais ampla aqui, entender um pouco de estratégia, né? A gente está até revisando aqui umas notas das nossas primeiras reuniões com o management passado. E acho que é interessante a gente entender algumas coisas, né? Acho que principalmente, assim, como que está a relação com o fornecedor hoje, né? Se no passado era essencial retomar uma relação mais próxima, né? Até eu lembro na época de continuar no business de atacado, né? Reduziu bastante isso para não confrontar os fornecedores. Então, agora com o ambiente competitivo muito mais soft, né? Nesse sentido, né? Acho que até teve uma pergunta sobre isso, mas acho que é importante entender como é que você vê essa relação hoje? Como é que você vê o papel do gerente de loja, né? Se antes o gerente de loja vendia muito serviço e depois focou para vender mais produto em loja, né? Então, eu queria ver um pouco tua cabeça para isso, para o papel desse gerente de loja. E acho que, por último, acho que é interessante entender um pouco sobre a operação digital, né? Como é que está a gestão, como é que está a cabeça de vocês para Marketplace. A gente tem visto uma melhora, né, consistente do take rate, então é importante ver que vocês estão monetizando esse business, mas como é que está a cabeça para frente em termos de crescimento overall para esse business digital? Desculpa, bastantes perguntas aqui, mas é um pouco mais uma visão mais broad-based aí, pessoal. Obrigado. Fechou. Então, vamos... Vai você ou vou eu? Não, vai você mesmo. Eu ia só agradecer as palavras dele. Obviamente, vou deixar o Abel falar da relação com fornecedores e estratégia, ele que está a par de tudo, para eu não falar bobagem, entendeu? Deixa eu aprender direito aqui e nas próximas a gente vai estar com bastante profundidade e podendo contribuir mais. Mas o Abel toca aqui e consegue responder bastante esses temas aqui. Vamos lá, João. Obrigado pela pergunta. A relação da Via com os fornecedores é uma relação muito forte de vários anos e é um dos grandes pilares da companhia. A gente tem uma parceria muito forte, a gente trabalha com planejamento a longo prazo. Então, tudo que a gente faz, praticamente, eu já tenho esse ano todinho fechado com praticamente todas as indústrias dos grandes números. Então, e a indústria hoje tem o 3P também, vendendo direto. Isso entra para a gente como sendo uma cauda longa. Então, a parceria vai muito forte e não tem essa briga de um com o outro e a gente se complementa muito forte aqui dentro de casa, tá? A outra pergunta que você fez, só que você fez tanta pergunta, uma sequência da outra aqui.
O papel do gerente da loja. Isso, o papel do gerente da loja. O gerente da loja, o papel do gerente da loja, quando nós chegamos aqui, retornamos na VIM em 2009, ele é fundamental no negócio. A gente deu muito mais autonomia para o gerente da loja em relação ao desconto e está brigando na ponta. Isso continua. É uma peça fundamental do negócio, onde a gente investe muito, por isso que a gente tem uma produtividade hoje nas nossas lojas acima da média do mercado. E serviço financeiro é uma parte importante do nosso resultado. Como eu respondi ainda agora, a gente teve uma queda em janeiro por causa da liquidação, que a gente reduziu muito o nosso estoque, a gente aproveitou a liquidação para realmente preparar o estoque para o ano. Então, foi realmente um negócio pontual na parte de serviços, mas serviço é uma coisa muito importante para a gente, tá? Então, isso continua forte, a gente já voltou para a conta. Em relação ao 3P, nosso 3P, ele hoje é para recorrência, a gente volta a crescer, no passado a gente teve um GMV forte, a gente inverteu o ano passado para realmente entrar como recorrência, a gente volta a crescer, nesse primeiro trimestre a gente cresceu duplo dígito alto, então estamos indo muito bem, e o segundo trimestre já continua no mesmo ritmo do primeiro trimestre no 3P, então ele complementa muito forte o nosso 1P. E na loja hoje nós temos praticamente os nossos 20 mil vendedores vendendo já muito forte o nosso 3P na loja. Então eu consigo na venda no nosso 1P encaixar produtos que não fazem parte do nosso portfólio e o gerente, o vendedor na loja, ele consegue encaixar isso na venda hoje. Tá super claro, Abel. Desculpa abusar, mas tem um ponto só que eu queria explorar com você sobre esse negócio de B2B, né? Lembro que tinha umas oportunidades, talvez, de vender para algumas plataformas, né? De ser talvez um intermediário entre algumas plataformas. Eu queria ouvir um pouco como essa frente tem sido analisada pela companhia como uma oportunidade de longo prazo. A gente tem um B2B muito forte, tá? É uma das linhas que mais cresce aqui dentro da empresa, tanto trabalhar com acúmulos e outros parceiros fora que a gente tem também. Isso nos alavanca e faz crescer o nosso 1P, a nossa força diante com a indústria, tá? Eu tenho um marketplace out que é plugado em alguns concorrentes, com a força que a gente tem, a gente não chama de concorrente, mas vira um complemento lá. Então, é uma linha bem rentável para a gente e que a gente vem crescendo muito para esse ano. Posso dar maiores detalhes, mas é um canal de venda muito importante para a Via hoje. Maravilha, Abel. Obrigado e obrigado a todos novamente. Boa sorte aí, Renato. Obrigado você. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vai ser do Andrew, do Morgan Stanley. O Andrew vai fazer a pergunta em inglês e nós podemos responder em português por conta da tradução simultânea. Andrew, go on. Thanks. Thanks, Gabe. Just a follow-up on the e-commerce operations. We saw the long-tail goods lost share within the mix. So just more detail on what it takes to re-accelerate the long-tail gains. And then related to that, with the marketplace take rates increasing, where you are in terms of the repricing and how that's received by sellers. Thank you. Conseguem me ouvir? Sim, Serginho. Ok. Hey, Angel, I'm going to go Portuguese, but I hope the translation is good. Com relação, então, ao e-commerce e a parte do mix e do 3P, a relação de cauda longa e core, sim, nós vimos aqui por questões de sazonalidade, Angel, e o momento do trimestre, um crescimento menor dos itens de cauda do que vínhamos tendo antes. Isso, de nenhuma forma, tira a nossa direção estratégica do papel do 3P, como o Abel falou agora há pouco, né, de trazer a recorrência na empresa. Neste trimestre, vocês viram também a taxa de crescimento de categorias cauda longa muito alta. Trimestre anterior também, né, categorias variadas diferentes, que diversificam a nossa fonte de receita. Então, a gente está caminhando na direção estratégica definida para o 3P. Tivemos, sim, um momento aqui de trimestre sazonalmente diferente no mix, mas, de novo, sem alterar a nossa estratégia. Com relação a ambiente competitivo, take rates, eu vou conectar isso também ao que a gente falou agora há pouco, de maior penetração de serviços.
e um foco na saúde e rentabilidade da operação do 3P. Vocês viram o nosso crescimento de take rate, suportado aí por maior penetração de serviços logísticos e do crediário também. Vocês sabem que recentemente, aí, há 4, 5 trimestres, nós iniciamos a operação de crediário dentro do marketplace com um horizonte muito grande, potencialmente ainda de penetração. Então, vocês vão ver a gente focados na penetração de serviços no 3P, o que sustenta a rentabilidade para essa operação, ao mesmo tempo que traz o objetivo estratégico de permitir recorrência. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Andrew. E me via, a gente não tem mais perguntas. Renato, vou passar para você fazer as considerações finais. E obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado. De novo, agradeço as mensagens aqui de sorte, né? Eu falo que a sorte é diretamente proporcional ao trabalho. Aqui tem uma coisa boa que não falta trabalho, né? Uma empresa que movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano, tem alguns diferenciais importantes, né? Acho que a pergunta do João, do Citi, reforça um pouco isso, né? Então, a gente sempre, o pessoal querendo entender, né, assim, os ativos da companhia, como é que performa nesse centro, como é que a produtividade é tão superior. O gerente de loja nosso é um gerente de loja diferenciado, com tempo de casa, assim, as conversas que eu fiz ao longo desse 1 mês de transição, eu fiz algumas conversas, visitei algumas lojas, é uma energia e uma vontade de atender o cliente, de fazer venda que é diferente. A relação com os fornecedores, além de ser de longa data, é uma relação sólida, onde a Via é lead buyer em várias categorias, ou está lá em cima e tem uma dependência grande para o fornecedor, então que a gente constrói uma aliança de longo prazo voltada para os dois. E realmente hoje com a complementaridade de ter todo o portfólio, de ter um 3P, de ter marketplace, de ter as soluções financeiras, um crediário muito forte, um B2B que funciona e que dá aí condições da gente otimizar a rentabilidade. Então, chego bastante animado. De novo, acabei de chegar, então não consigo aqui tecer ainda conclusões, são ainda primeiras visões, mas as visões são positivas e realmente com muitas oportunidades. A gente, em cada coisa que a gente olha, tem muitas oportunidades já mapeadas pelo time, que a gente vai estar aqui muito mais priorizando essa execução para a gente poder realmente ir gerando cada vez mais valor. É isso que é a nossa agenda. Agradeço a todos a presença e em breve estaremos juntos aí também, trocando mais informações. Vem aí Dia das Mães, não percam as promoções. Quem não tem o aplicativo nosso, favor baixar, pode fazer a compra para fazer uma experiência de compra no melhor loja do Brasil, entendeu? Então você pode escolher Casas Bahia, Ponto, temos diversas marcas e tem muito produto com condição bastante competitiva e que vai gerar valor para a companhia. Então, conto com vocês aí para vender também nas famílias de vocês e a gente continuar crescendo a nossa Via e gerando cada vez mais valor. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até breve.